Aqui no Google Whisk existem duas opções muito importantes: a semente e a referência precisa. Essas são duas funcionalidades que são muito importantes para controlar imagens. E agora nós vamos ver o que ela pode fazer. Aqui no Whisk, na parte inferior, você pode clicar aqui em configurações e você terá duas opções: o seed, que você pode bloquear e desbloquear, e a referência precisa. Basta clicar aqui, ativar e desativar. Então, quando você cria uma imagem, cada imagem já vem com uma semente, com uma sugestão. Então, pense nisso como um número inicial de um ruído visual. Então, esse valor ele será como um DNA que a IA usa para construir imagens. Então, toda vez que você solicitar uma instrução aqui na barra de prompt, como por exemplo, um homem caminhando na rua, em configurações, essa será a semente, o número que você precisa lembrar. E agora, se eu clicar aqui em executar, nós vamos obter a imagem. Mas se eu quiser executar novamente, observe que temos um número totalmente diferente. Então, cada vez que você solicitar uma imagem nova, será atribuída um novo número. Essa é uma das razões pelas quais você consegue obter resultados diferentes a cada vez que você usa o comando. E mesmo que você use o mesmo comando, sempre obterá algo um pouco diferente. Agora vamos observar os dois primeiros exemplos. Aqui podemos ver que eles são um pouco parecidos, mas nesses dois exemplos tem uma semente diferente. Então eles são um pouco diferentes em comparação com os outros. E se eu continuar executando o mesmo comando com a semente diferente, vamos obter essa variação diferente da mesma ideia. Então o que acontece se primeiro eu bloquear o seed? Vou iniciar um novo projeto e começar sem imagem. Venho aqui até em seed, bloqueio, insiro o prompt novamente e executo a imagem. Então agora nós temos algo. E novamente eu vou executar o comando. Agora, se eu estou usando o mesmo prompt e a mesma semente e obtemos essas imagens, nós conseguimos exatamente a mesma imagem ao bloquear a semente? Bem, não exatamente. Como você pode ver, todas as imagens são bem diferentes. O homem não é o mesmo, a pose não é a mesma, o enquadramento, a composição, o ângulo da câmera. Mais uma vez, as imagens são simplesmente semelhantes. Elas não são iguais. Então, bloquear a semente não te dá uma cópia 100%. O que ela faz é bloquear a identidade visual, e isso é muito útil porque você pode manter a mesma aparência usando o mesmo comando, e você só consegue obter essa mudança mantendo, é claro, a mesma essência. Por exemplo, eu vou utilizar essa imagem como referência. Eu clico nela, arrasto e incluo aqui no campo de assunto. Agora eu vou apagar todas as gerações para que possamos começar do zero. Agora eu vou certificar que o sujeito está marcado, vou solicitar o mesmo prompt, o homem caminhando na rua, venho até aqui em configurações, desativo a semente, caso não tenha mudado, altero a numeração, desativo a referência precisa e logo você verá o motivo. Vou reproduzir aqui algumas vezes. Então agora você pode observar que na maior parte das imagens que obtemos, nós temos algo totalmente semelhante. Em termos do tema, eles são semelhantes, mas há algumas pequenas mudanças. Talvez aqui no fundo, talvez um pouco aqui na imagem. O cabelo pode ter mudado um pouquinho. Repare também que a composição é um pouco diferente. Lembre-se de que não estamos usando a referência precisa e nem a semente bloqueada. Agora eu vou bloquear a semente, volto nas imagens e apago tudo novamente. E assim eu consigo comparar quando é feita a execução de várias gerações, bloqueando a semente. Agora conferindo, configurações, semente bloqueada, referência precisa desativada e sujeito marcado. Vou executar 3 vezes e lembre-se que todas as gerações é a mesma semente. Então agora que obtemos algumas gerações, nós podemos notar que somente por causa da posição das mãos que está diferente das outras, todas as outras estão iguais. Mas dê uma olhada aqui na composição, como está o fundo. Está bem semelhante em todas as imagens. A luz aqui no fundo se mantém em todas as imagens, a roupa do personagem é a mesma, pessoas no fundo caminhando. Então todas as gerações de imagens que eu criei, elas seguem a referência do assunto. E assim, se quisermos continuar, vamos conseguir obter gerações muito próximas do que temos na referência. E isso ocorre simplesmente porque estamos bloqueando a semente. Então, se eu quero permitir que o modelo de IA seja menos criativo a cada nova geração, eu bloqueio a semente, ativo o assunto e assim eu estou criando uma nova geração. E não somente isso, o que eu estou fazendo é vinculando também uma atmosfera, talvez um layout, um plano de fundo ou uma composição, para que assim ele seja semelhante a outras gerações. Então agora temos outra opção, a referência precisa.
E assim como antes, eu vou apagar tudo e começar de novo. A referência precisa estar ativada e aqui desbloqueado. Como referência de prompt, o homem caminhando na rua. Agora eu vou pegar essa imagem como referência, arrastar, colocar ela no campo de assunto. Vou apagar essa imagem. Agora vem até em configurações, bloqueia a semente, mantém ativo o assunto. Nesse processo nós não estamos deixando o modelo de IA ser criativo. Agora vamos executar pelo menos mais umas 2 vezes. Agora obtemos mais 4 novas gerações e observe que basicamente são as mesmas imagens. Pode ser que tenha algumas mudanças sutis que você pode observar aqui nas imagens, mas no geral praticamente são as mesmas imagens. Então o que obtemos não é uma cópia 100% fiel da referência original. Então qual é a utilidade disso? O que você pode fazer? Você pode fazer edições específicas. E lembre-se de que estamos bloqueando tudo, mas estamos usando o mesmo prompt, um homem caminhando na rua. Então agora eu posso mudar o prompt e talvez mudar algo específico na imagem. Por exemplo, aqui no prompt eu poderia acrescentar um homem de calça vermelho andando na rua. Agora eu estou definindo algo específico que ele está usando. E agora, mantendo tudo bloqueado, agora após a execução do prompt, podemos observar que temos a mesma composição de enquadramento, quase que a mesma pós-produção em todas as imagens diferentes. Agora o que acontece se aqui nas configurações está tudo bloqueado, mas se eu quiser desativar a referência precisa e ainda assim continuar a mesma semente e o mesmo assunto. Vou executar 3 vezes, vamos ver o resultado. O assunto ainda é exatamente o mesmo, mas o modelo de IA está sendo um pouco mais criativo. Agora se eu for em configurações novamente e desbloquear a semente e executar o prompt, o que estamos fazendo agora é praticamente soltar o modelo de IA para que ele seja mais criativo. E assim obtemos uma variação maior de imagens e de criatividade. O tema ele pode até mudar, talvez o fundo, a iluminação, mas mesmo assim o Whisk é treinado para ser consistente. E esse é o objetivo do Whisk. Em resumo, você consegue decidir o quanto o modelo de IA terá liberdade para criar novas gerações. E é isso. Espero que esse vídeo te ajude a entender a referência precisa e a semente, e como usá-la em suas produções.